concordo com quase tudo que você falou. Quase tudo, mas você sempre tem que falar um absurdo, né? Você falar que não muda nada trocar o Dorival pelo Jorge Jesus, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode ter brincadeira com a minha cara. Você igualar o nível de Dorival Júnior e Jorge Jesus. Jorge Jesus foi o rio que passou na minha vida em 1 ano e 2 anos de Benfica. A carreira dele é desse tamanho, treinador de periferia, cara. Inclusive no futebol brasileiro, que é um futebol periférico. O técnico do Benfica, até outro dia, nem a seleção de Portugal tem técnico português. Só aqui no Brasil que nós endeusamos. O técnico português é técnico de periferia. Exceção feita José Mourinho. Os outros, todos. Quando eles estão nas ligas, eles estão em times menores. Ou eles estão lá na Lua. Ou eles estão no Brasil. Futebol periférico. Aí você vai... Ele dirige o melhor time da Arábia. Não dá, gente. Não dá. Aí o Abel Ferreira dirige o melhor time do Brasil. O Jorge Jesus dirigiu o melhor time do Brasil. É periférico. Vê se alguém dirige, a não ser o Mourinho, vê se dirige o City, o Chelsea. Não vai dirigir. Não vai dirigir o Real Madrid. Não vai dirigir time desse porte. Eu posso concordar com você. Pode ser periférico. Mas pro nível Brasil, eles estão muito acima. Ah, mas nem a pau. Nem a pau. Eles não estão no nível do Klopp, eles não estão no nível do Guardiola. Eles não estão no nível nem o Jorge Jesus. Mas no Brasil eles sobram, Flávio. Eles ganham tudo no Brasil. O Jorge Jesus, o Dorival também, no Flamengo. Tá bom. Você compara o que o Dorival fez no Flamengo com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo? Os dois ganharam a mesma coisa. Que mesma coisa? Ganharam um ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Outro ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Já começa aí. Então... Ué, brasileiro vale muito mais que Copa do Brasil. Pode ser, mas ganhou Libertadores igual. Tá bom, ganhou. Isso. Só que olha o futebol que o Flamengo do Jorge Jesus teve. Isso eu não... O futebol do Flamengo de 2019 foi uma exceção. E o futebol do Santos, do Dorival Júnior, era mais bonito do que esse futebol do Flamengo, ou pelo menos do mesmo nível. Aí, ó... Eu discordo absolutamente. O time do Neymar? Sim, eu acho que o futebol do Flamengo era mais bonito. O do Neymar e do Ganso tinha a individualidade dos dois, que era lindo. Era um baita time. Não, era um time que funcionava. Não tinha as individualidades. E outra coisa, ele era um time que funcionava, jogava bonito e tinha jogadores de nível muito inferior ao Flamengo. Muito inferior. Se você olhar... Ele tinha o Neymar. O Neymar sozinho já é quase igual a todo mundo. Mas isso eu concordo. Mas o time funcionou em função do Neymar e do Ganso e fez jogadores de um nível inferior crescerem e funcionava como um conjunto muito bonito. E o Flamengo tinha nível de jogadores muito mais elevados. Tinha jogadores de um nível muito mais elevado. Então, sabe, eu acho que ali, o que eu quero dizer é que assim, não estou menosprezando o que foi feito pelo Jorge Jesus, mas é um futebol periférico. E aí ele fez em Portugal futebol periférico e só periferia. Não é um cara desse que vai resolver o futebol brasileiro. Tem que ser um treinador de uma pegada maior. Você não pode comparar o Jorge Jesus com o Klopp, com o Guardiola, com o Ancelotti. Não dá. Concordo, mas pra mim também não dá pra comparar o Dorival com o Jorge Jesus, com o Abel Ferreira. Eu acho que nós temos uma primeira linha, aquela linha alta. Se é pra trazer alguém de fora, que seja top. Vai mudar. Mais ou menos. Treinador periférico, nós temos aqui também. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O que eu quero dizer, e aí quero saber se o Flávio concorda, e também vou perguntar para o Bruno, é o seguinte, eu vou botar aqui, claro, Guardiola, Klopp, Ancelotti, próprio Tuchel, vamos botar aí os treinadores aí que estão em alto nível mundial. Mourinho, mesmo em decadência, ainda é diferente. Sim, Mourinho, só que aí é onde eu discordo de você, eles estão aqui. Jorge Jesus, Abel Ferreira estão aqui. Imagina. Dorival Júnior está aqui. Tudo a mesma coisa. Dá os times. O Dorival com o Flamengo ganhou. Com o Flamengo é mais fácil. Você cita os técnicos que estão no Palmeiras e no Flamengo. Aí é mais fácil, velho. Ué, mas, pô, a gente fala tanto do Tite. O Tite não conseguiu nada no Flamengo, pô. Isso, é verdade. O Tite foi mal no Flamengo. É verdade. Talvez pelo enferrujar citado pelo Vanderlei. Mas o Rogério Ceni ganhou, o Dorival ganhou. É duro não ganhar nesses times. É difícil. É difícil não ganhar no Palmeiras. Você olha o Palmeiras, é outro mundo, é outro patamar. O Flamengo é outro patamar. É como dizia o Bruno Henrique, é outro papo. É muito mais fácil você ganhar num time assim, muito mais. Eu quero ver esses treinadores em outros times mais normais. Então, o Abel Ferreira, claro, tudo que ele fez do Palmeiras, ótimo, mas fez do Palmeiras. Aí, não, ele é de um nível... Não, sai do Palmeiras e, pô, nós vamos ver se ele é desse nível todo. Se os portugueses são tão bons, por que nem a seleção de Portugal tem técnico português, gente?
O futebol português, ele só teve 2 treinadores que conseguiram alguma coisa. Um chamava-se Otto Glória, brasileiro, outro chamava Luiz Felipe Scolari, brasileiro. Nós estamos invertendo o processo. Os treinadores brasileiros, o Marinho Pérez fez história lá, Paulo Autório fez história lá, Carlos Alberto Silva fez história lá. Esses caras, eles colaboraram muito com o futebol português. O futebol português cresceu nos últimos tempos, é verdade. Participando, inclusive usando da ciência, usando das universidades, que eu acho um negócio muito legal. O professor Manuel Sérgio, com a filosofia dele, tudo que foi feito lá evoluiu mesmo, cresceu mesmo, foi legal. Mas daí achar que os caras viraram sumidade de futebol português é um futebol bem periférico, mas bem periférico. De repente eles viraram autoridades. Um negócio meio esquisito, né? Meio estranho. Eles vêm aqui para ensinar o Brasil a jogar. É bem esquisito. E veja o que os portugueses fizeram quando eles pegaram times que não o Palmeiras e o Flamengo. Vê o que aconteceu. Ué, tem mais um agora, o Arthur Jorge, tá indo bem no Botafogo. Aí, o Cuiabá tá caindo com o técnico português. O Santos com o técnico português foi uma desgraça, lógico. Mete o técnico português do Corinthians pra você ver o que vai acontecer. Velho, não, assim já fácil. Passou lá. Já passou lá. Passou. Tivemos o Vitor Pedro. Foi bom. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Foi bom? É isso que eu tô falando, não anda, gente. É diferente. Se você der o melhor carro, mesmo que o piloto não seja muito bom, o carro vai andar mais que os outros. Não tem jeito. Né? Você dá um carrão... eu até concordo com você, Flávio, mas no caso do Abel e do Jorge Jesus, não dá pra dizer que é só porque tá no melhor, cara. Porque aí vai ser isso pra todo mundo. Vai ser isso pro Luxemburgo quando ele tava no Palmeiras, porque só tinha jogadorzaço. O treinador bom, ele pega o time bom e ele faz o time bom dar show de bola. Perfeito. É isso que eu tô falando. O Jorge Jesus fez o Flamengo dar um show, pô. Mas olha, o Luxemburgo deu mesmo. Foi a melhor coisa que a gente teve no futebol brasileiro nos últimos tempos. Eu não nego isso. Agora, quando você fala o Luxemburgo, que foi o melhor técnico que eu vi aqui no Brasil. Ele e o Tele eram técnicos, e o Minelli, os 3 técnicos que eu, né? E cada um do seu estilo, mas taticamente o Luxemburgo é o melhor de todos. Onde o Luxemburgo foi, ele melhorou. Nos últimos tempos caiu um pouquinho, que é normal. A idade faz todo mundo, né? Você não tem a mesma pegada, é natural que seja assim. Mas o Luxemburgo foi brilhante em todo lugar que ele foi. Todo lugar. A seleção brasileira não conseguiu trabalhar, porque aquele inferno todo estava um momento muito ruim. Mas o Luxemburgo sempre foi brilhante onde ele foi. Sempre. Foi muito bem. Chegou no Real Madrid, ele fez um trabalho bem razoável. Não foi lá essas coisas, mas fez um trabalho até razoável. E outra, chegou no Real Madrid, né? Coisa que os técnicos periféricos não chegam. Cometeu alguns erros. Sim. Só isso. Se ele não tivesse cometido alguns erros, possivelmente ele teria prosseguido por lá. Um dos grandes erros, e isso é público, foi ter levado os parças, entre aspas, né? Um número elevado de integrantes de uma comissão técnica, até segurança, né? Quer dizer, então, e aí formou o Bloco Brasileiro. Vander, a gente vai ter que voltar para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente está voltando aí para a rádio, vamos ficar na rádio no YouTube, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre essa possível renovação da seleção brasileira com um treinador estrangeiro. Eu queria falar dessa situação do Igor Jesus e do Luiz Henrique. São 2 jogadores que jogam no Brasil. Eu sou um cara que eu defendo isso, sou um dos poucos aqui, tá? Eu acho que quase ninguém aqui da nossa equipe defende. Eu gosto de ter alguns jogadores que jogam no Brasil, porque eu acho sim que retoma um pouco da identificação do torcedor brasileiro, porque é o que eu tô falando, gente. O torcedor, ele caga pra seleção brasileira hoje. Ele caga. Ele não quer saber de seleção brasileira. Eu sou a favor de convocar jogador que tá no Brasil porque a CBF não para o campeonato? Não. Pra mim, eu tô me lascando. Eu quero que o jogador jogue no Flamengo. Eu não quero que o jogador jogue na seleção, vai tirar do Flamengo para levar para a seleção. A mesma coisa o torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Ele não quer. Se a CBF tivesse vergonha na cara e parasse sempre as competições para a data FIFA, ok, vai lá, é do jogo, mas não tem. Agora, para o torcedor se identificar com a seleção, eu acho isso importante. E isso está comprovado, porque eu tô vendo aí todas as páginas de Botafogo, todas, brincando, claro, mas você vê o orgulho do torcedor. Botafogo 2, Chile 1. O Botafogo venceu o Chile. Aí você vê o John Textor postando, todo mundo postando os jogadores do Botafogo lá,
com a camisa da seleção brasileira. Eu acho do caramba ver que jogadores que atuam no Brasil estão decidindo e essa vontade do torcedor de comemorar uma vitória que ele não comemoraria se não fosse com os jogadores do time do coração dele. Você acha, Vanderlei Nogueira, e eu pergunto para o Bruninho também, que não estava ontem no programa, que essa presença de jogadores que estão em atividade no Brasil aumenta a identificação do torcedor com a seleção brasileira no momento que o torcedor nem sabe quando a seleção joga, quem joga na seleção brasileira, contra quem joga, o torcedor não sabe mais nada de seleção. E eu acho que isso pode retomar um pouco da identificação. Asmar, chama mais atenção. Ontem, inclusive, com todo respeito, brincando, nada ofensivo, eu comentei dizendo que se o Savinho passasse na Avenida Paulista, ninguém conheceria. E não estou, por favor, não estou desprestigiando, minimizando, humilhando, nada disso. É uma verdade, é uma realidade. Se o Luiz Henrique aparecer, é muito provável que os paulistas aqui da Avenida Paulista, alguém reconheça o jogador do Botafogo. Então, isso é natural. É claro, você chama alguém, teu vizinho, ou então do teu território. A gente, pelo menos eu, achava que os técnicos da seleção brasileira deveriam ter olhado com um pouco mais de carinho a boa fase do Dudu. Poxa vida, todo mundo levantando a bola, que fase, é incrível, Dudu e mais 10, aquela coisa. Agora não, passou a fase. Mas teve um momento e não foi chamado para a seleção brasileira. Eu acho que poderia, mas ele tem a idade, ele tem 3 dias a mais daquele nosso projeto de levar jogadores com uma idade limite, porque a Copa vai acontecer daqui 4 anos. Aquelas conversas todas que a gente sabe. Eu acho que naquele momento, alguns jogadores, aquele momento do jogador deveria ser premiado. Até porque o próprio técnico da seleção, que é o técnico da CBF, deveria prestigiar em alguns momentos, em alguns casos, não é abrir a porteira, um jogador da própria competição do país. O principal campeonato do país. Tem um jogador fulano e tal, está se destacando. Por que não? Nem para fazer aquilo que todos fazem. Convoca o cara hoje, traz o cara do outro lado do oceano, o cara fica sentado no banco de reservas e não entra. Imagina o jogador, eu vi a imagem ontem. E o Hendrick entrou nos 10 minutos finais, tá certo? Mas eu vi a imagem um pouquinho antes, o banco, Gerson, Hendrick, tá todo mundo lá, e chamou alguns lá e outros ficaram. E sabe como é que é? Ele chama e depois não volta, não é o Dorival. São todos que agem dessa maneira. Eu acho que tem alguma coisa fora do lugar. Jogador que está jogando no país e que se destaca de verdade, não é lobby, de verdade, eu acho que merece uma oportunidade. Vai lá, joga meia hora, mostra, faz o teu comercial. Né? Alguns jogadores têm essa luz, outros vão e não aproveitam. Mas aí é chamado na outra convocação. E o cara não aproveita, joga mal e é chamado novamente.